Que essa quinta-feira seja abençoada. Muito bom dia. E olha, hoje nós vamos falar algo poderoso sobre generosidade, sobre você ser uma pessoa generoso, generosa. Isso quebra o ciclo do medo. Quantas pessoas estão paralisadas porque têm medo do amanhã, medo de várias coisas, medo de investir, medo de plantar, medo de amar, medo de arriscar, medo de começar o seu próprio negócio, medo de começar num novo emprego. Quantas pessoas estão com medo? Mas a generosidade, ela quebra o ciclo do medo, quebra o ciclo do medo. Quantas são as pessoas que estão com a vida paralisadas porque tem medo de perder? Medo de perder. Medo de perder o que se conquistou, seja pouco ou seja muito. E aquilo que eu temo me sobrevém. Jó falou sobre isso. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então, o medo é algo que pode... É algo que está no ser humano. Mas a gente tem que vencer o medo. Principalmente o medo de perder. Medo do amanhã, medo do futuro. O medo até mesmo do dia presente. Quantas pessoas não fazem nada porque tem medo? Medo de agir, medo de plantar, medo de dar um passo, às vezes até maior do que a própria perna, porque às vezes a gente tem que arriscar para que a gente possa alcançar as promessas de Deus e ver Deus agindo. É preciso andar não no medo, andar na coragem. E é isso que nós vamos falar. Então deixa aí nos comentários, eu venço os meus medos. Deixa aí agora nos comentários, eu venço os meus medos. Toca o sino, deixa o seu like e vamos compartilhar com as pessoas. Se inscreva aqui no nosso canal. Nós queremos te ajudar, queremos ver você evoluindo, queremos ver você crescendo, queremos ver você progredindo. Então vamos lá. Reter por medo, isso aprisiona. Quantas pessoas não liberam as suas sementes, não plantam porque tem medo de perder o pouco que tem? Reter por medo aprisiona. Quantas pessoas têm retido a semente, não têm plantado, e você pensa, não, eu vou guardar isso aqui, eu vou guardar aquilo, eu vou esconder isso, vou esconder aquilo, vou guardar, como se aquilo ali fosse o seu porto seguro. Repartir com honra libera o fluxo. Entenda sobre isso. A avareza diz, se eu soltar, vai fazer falta. Mas a fé diz, se eu semear, vai voltar. Então, é uma escolha, é uma decisão que pode mudar toda a sua história. Pode mudar toda a sua vida. São apenas 18 minutos aqui que eu quero que você, nesses 18 minutos, entenda o que Deus quer fazer. Ou menos de 18 minutos. A avareza, o apego. Mas tem gente que fala assim, mas eu não sou avarento. Mas se você é uma pessoa apegada às coisas, então você não vai fazer o que tem que fazer. Entenda sobre isso. Eclesiastes 11:1 está escrito, lançar o pão sobre as águas. Atos 20:35 diz, mais bem-aventurado é dar do que o que receber, o que recebe. Se você entende isso, essa lei da semeadura, você não vai reter a semente, você vai plantar. Porque a fé diz, planta que vai voltar, e não volta o normal e nem o natural, volta multiplicado. Multiplicado. Volta de uma forma inimaginável, de uma forma poderosa. Daqui a pouco a gente vai orar por você, hein? Daqui a pouco eu vou orar. Eu quero orar por você. Então, deixa aí nos comentários, eu vou semear. Eu vou semear. Semear na vida das pessoas, semear, ser generoso. A generosidade quebra o ciclo do medo. Você vai ver e vai descobrir, vai ter experiências novas de êxito, de sucesso, de progresso, de avanço.
Você vai passar a ter uma vida com qualidade, uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida de vitórias. Pode ter certeza disso. Quantas são as pessoas que pararam? Dar não é perder. Dar é se deslocar para ter uma grande multiplicação. Hoje, com tantas notícias ruins, instabilidade, qual que é o instinto que o ser humano tem? De fechar a mão. E você não sabe que fazendo isso, você está prejudicando a sua própria vida. Você está fechando portas para você. Você é uma pessoa que pensa muito em si, se preocupa muito com os seus negócios, só com você, com o seu bel prazer, com o seu bem-estar. E nisso você impede da semente ser lançada. Você está fechando portas para você. Você está retendo e está fechando portas que poderiam ser abertas para coisas grandiosíssimas que Deus quer fazer. Vou te dar alguns códigos aqui de honra para você entender. Primeiro, semeadura intencional, não sob pressão. Não é você fazer, é dar por decisão, não por culpa. É escolha. Não é algo que você foi pressionado a fazer. Alguém impôs, alguém te obrigou. Não, é algo intencional. Você faz porque você quer, porque você crê. Então, não é por medo, nem por culpa, mas você faz porque você crê na lei que Deus disse, como está escrito em Atos. Bem mais aventurado é dar do que receber. Isso é código para trazer prosperidade, para o amor, para a saúde, para a sua saúde. Sabe quantas pessoas não têm dado de si naquilo que ela tanto quer, sonha, com medo de não dar certo? Quantos, o lugar que mais as pessoas levaram sonhos enterrados, e o lugar que mais tem sonhos que não foram concretizados é no cemitério. É lá no cemitério que tem de pessoas que morreu, que viveu aqui nessa vida, seja 20 anos, seja 10 anos, seja 15 anos, seja 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 100 anos, e que não experimentou o sobrenatural. Não viveu, sabe, o incrível. Não viveu uma vida incrível. Não viveu uma vida diferente. Por quê? Medo de semear. Preocupação só consigo. Mão fechada. Mão fechada. A constância no gesto, sabe? Quando a pessoa tem constância, não é um gesto isolado que você fez hoje e pronto. Não. Isso tem que ser diário. Você plantar na vida das pessoas. Ah, mas as pessoas fazem muito mal para mim. Preste atenção. Quando alguém fizer algo que você não gostou, é aí que você se sobressai. Porque você tira de letra aquilo e você continua plantando. Mesmo não tendo retorno. Eu já vi pessoas falando assim, mas eu já ajudei muito fulano, beltrano, ciclano, e ele, quando eu precisei dele, ele não fez nada para mim. Entenda, não é questão da pessoa fazer algo para você. É questão que você está plantando, você vai colher. Independente se a pessoa vai trazer o retorno para você ou não. É a lei que Deus criou, a lei do retorno. E não vai vir daquela pessoa que muitas vezes você ajudou. Agora, se eu ficar decepcionado, triste, frustrado, porque eu ajudei fulano e Beltrano não me ajudou depois, então você não entendeu ainda. Você não conseguiu entender ainda essa profundidade, essa grandeza do que é ser uma pessoa generosa, do que é ser uma pessoa, sabe, altruísta. E você nunca vai experimentar a perfeita, boa e vontade agradável de Deus. Porque a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável. É muito melhor do que a nossa generosidade. Tem que ser um estilo de vida. Não é algo isolado que você fez uma vez, faz de vez em quando, não. Tem que ser seu estilo de vida.
Entenda sobre isso, aprenda sobre isso. A sabedoria na distribuição, ajudar sem desorganizar a própria casa. Então você ajuda pessoas sem destruir, sem desorganizar a sua própria vida. Mas você semeia, você sabe que a lei do retorno, a avareza, o apego não deixa a gente semear. Toca o sino, vamos compartilhar isso com as pessoas, deixa o seu like, porque tem pessoas precisando ouvir isso. Quando você reparte, rompe o domínio psicológico da falta. Olha só. Porque o psicológico, o mental da pessoa fala, se eu der isso aqui, eu vou ficar com menos. É a cultura da terra. Declarar que na sua segurança não está no saldo daquilo que você tem. Sua segurança não está no saldo daquilo que você... Isto é algo espiritual invisível. Entender o mundo espiritual, entender o mundo invisível. Quer dizer, ativa relacionamentos e caminhos inesperados quando você solta, quando você semeia, quando você planta generosidade, bondade sobre a vida das pessoas. Sobre quem principalmente não pode nem lhe retribuir. Quando você faz isso por intenção de ter o retorno da pessoa, porque ela tem condições, não é esse o coração que agrada a Deus. Mas é você fazer algo para alguém que você sabe, aquele fulano, beltrano, ciclano não pode fazer nada para mim depois, mas você fez. Você fez, mas o que você fez para ele o ajudou, o abençoou, mas o mais beneficiado nisso tudo é quem deu. Por isso que Jesus, por isso que está escrito, bem mais aventurado é dar do que receber. Vamos praticar isso. Se você praticar isso, a sua vida muda. Quebra do medo de perder. O que você segura com medo perde força. O que entrega com fé ganha vida. Entenda sobre isso. Entenda sobre isso. Vem falando. É a lei do retorno. É a lei do retorno. É algo prático que pode mudar a sua história. Ah, mas a minha vida... Estou hoje com 50 anos, 60 anos, 30 anos, 40 anos, 20 anos, minha vida nunca foi para frente. Pode começar a ir a partir de agora. E se você decidir isso, levar esse estilo de vida. Então, deixa aí nos comentários. Eu semeio sem medo, minhas mãos estão abertas, vivo o fluxo da provisão. Você crê nisso? Deixa aí nos comentários. Eu semeio sem medo. Toca o sino, deixa o seu like. Vamos semear sem medo. E as suas mãos que estão abertas, ela abre fluxo de entrada poderosíssimo de provisão divina. Isso é algo extraordinário. Quem reparte com honra não é refém de boletins econômicos. Ah, eu tenho conta para pagar. A igreja também tem muitas contas para pagar. São 8 aluguéis de 8 igrejas, água, luz, os impostos que a gente tem que pagar, os aluguéis da casa dos pastores, porque eles se dedicam hoje para fazer a obra, para ajudar as pessoas. Tem muitos compromissos de obra, de reforma. Então, mas a gente não vive preso nisso. A gente vive a lei do sobrenatural. A gente crê no fluxo da provisão, que Deus está enviando provisão. Ela se torna o ponto de provisão no meio da escassez. Se você entender isso. Generosidade não ignora a crise, ela confronta a crise. E todo lugar onde o fluxo é restaurado, o medo perde morada. Então vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Eu quero te abençoar, mas que esse espírito de generosidade e você parar de pensar só no seu próprio bolso, só no seu próprio estômago, só na sua própria casa. Entenda que você vai estar abrindo um fluxo de provisão, de grandeza, de manifestação divina sobre você. Seja generoso com as pessoas dentro da igreja, fora da igreja. Quem fez o mal para você, quem fez o bem para você, tenha esse espírito de generosidade, entendendo que é a lei do retorno, que vai vir da parte de Deus para você. Não é algo comum, não é algo natural, não é algo que vai ser também por um tempo.
Entenda isso. Se você ativar a generosidade, você ativou o fluxo da provisão. Anota isso aí para mim, por favor. Se você ativar o espírito da generosidade, você ativou o fluxo da provisão divina sobre você. Vou repetir, se você aplicar a generosidade, você ativou o fluxo da provisão. Agora entenda, generosidade tem que ser não algo aleatório, tem que ser um estilo de vida. Anota isso aí, por favor. A generosidade tem que ser um estilo de vida. Você ser generoso, generosa com as pessoas. Ainda que você não tenha retribuição delas à altura que necessita, do que você precisa. Entenda sobre isso, que você vai ativar o fluxo da provisão divina sobre você. E aí a escassez vai perder força. Se você semeia sem medo, se você abre mão, tem mãos abertas, você vai viver no fluxo da provisão. Vamos falar com Deus? Pegou essa para você? Toca o sino, deixa o seu like, vamos compartilhar. Confronta. A generosidade é para confrontar, sabe? É para confrontar a crise, para confrontar o medo de perder, para você se libertar do apego das coisas desse mundo. Por isso que eu sempre estou aqui falando para vocês. Nós vamos com a Igreja Nação dos Escolhidos para todo mundo, por causa desse espírito que nós temos. Eu não estou preocupado com a minha própria vida. Eu estou preocupado, sim, em cumprir o meu chamado de levar Jesus e levar a salvação, levar reino, não igreja, levar o reino de Deus nos 4 cantos dessa terra, norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e o sul. A Oceania, Ásia, África, Europa, os países da América do Norte, Central e América do Sul. De que maneira? Com pessoas que têm esse espírito, que têm alvo, que estão focadas, são pessoas que têm objetivos, que têm ideal, que sabem da grandeza de Deus. Vamos falar com Deus? É o momento da oração. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que nessa manhã seja ativado o espírito da generosidade que quebra o ciclo do medo. A avareza diz, não solta, não libera, não planta, não faz isso. Você vai fazer falta, você vai ficar sem, você vai perder. Toda pessoa que tem esse espírito de avareza, ela não quer contribuir, ela não quer semear, ela não quer plantar, ela não quer abrir mão nem largar o osso, meu Deus. E ainda tem esse hábito de dizer, melhor um na mão do que 2 pássaros voando. Então, meu Deus, quem retém a semente está fechando o fluxo da provisão. Quem semeia sem medo está ativando o fluxo da provisão divina sobre si próprio. Ainda que as pessoas não lhe retribuam, não se preocupe com o retorno daquela pessoa que um dia você ajudou. Você fez por Deus, fez para Deus, fez com amor, fez com prazer de vê-la abençoada. Então tenha certeza que a colheita vai chegar nas suas mãos. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Seu dia hoje seja produtivo, seu dia hoje seja próspero, seu dia hoje seja de vitórias e de conquistas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus, seja abençoado. Tudo que você fizer hoje vai dar certo. Até o que é para dar errado vai dar certo. Amém? Ainda o mês não acabou. Faltam aí mais 2 dias, né? Contando com hoje. Faltam 2 dias. Creia no sobrenatural. Creia que hoje, Deus, Ele faz algo acontecer sobre a sua vida. Tá bom? O Pix da igreja está aí se você quiser contribuir com gratidão, com generosidade, para que nós venhamos avançar com a Igreja Nação dos Escolhidos. Muitos projetos, muitos sonhos,
muitas pessoas a serem alcançadas. Deus abençoe, amanhã eu estou de volta, hein? E lembrando, domingo vamos estar no Tatuapé, na Avenida Celso Garcia 3431, esperando por você e também em todas as igrejas da nação dos escolhidos. Deus abençoe, bom dia!